Olá, eu sou Mônica Barros, professora de Sociologia do IFMG Campus Betim, e hoje venho falar com vocês sobre a prova do Enem 2020, que foi aplicado no início de 2021, sobre duas questões relacionadas ao mundo do trabalho. Vejamos a primeira delas. Vou mudar a minha imagem para este canto para ficar melhor. Questão número 48 da prova azul. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi um traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Esse é um extrato de um texto que está publicado, um texto chamado As Trabalhadoras do Telemarketing, uma nova divisão sexual do trabalho, e está no livro do Renato Antunes, com outros autores, chamado Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual. O que esse texto está nos falando? Está nos falando que a presença feminina no mercado de trabalho aumentou em relação à presença masculina, que aumentou pouco. Entretanto, essa presença feminina, ela é mais expressiva nos empregos precários, onde temos mais exploração e menores salários. Mais mulheres trabalhando, entretanto, mulheres trabalhando naqueles empregos, digamos, que ninguém quer. Vamos ver o que nos é cobrado na questão. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude das. Então, veja bem, nós temos uma situação em que temos o crescente número de mulheres, inseridas no mercado de trabalho em relação aos homens, mas já vimos lá no texto que essas mulheres principalmente são empregadas, são em condições precárias, com salários mais reduzidos. Então, por que isso não permite estabelecer uma condição de igualdade? Já sabemos, não temos aí uma condição de igualdade. A presença, o crescimento de mulheres não significa que tenhamos igualdade no mundo do trabalho ou no mercado de trabalho, para ser mais específico. Por que isso acontece? Pela estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Então, quando a gente fala no anacronismo, é porque essa legislação ela não é capaz de legislar sobre a realidade tal como se apresenta. A realidade é uma e a legislação concebe uma outra realidade. Não há uma conversa, não há um alinhamento. Eu vou pular para a letra C, ok? Letra C. Desestruturação da herança patriarcal e das mudanças de perfil ocupacional. Definitivamente, a herança patriarcal ela se mantém. Haja vista que as mulheres, embora a sua presença aumente no mercado de trabalho, elas estão sendo destinadas, elas estão sendo empregadas, elas estão sendo absorvidas nas atividades mais subalternas, e trabalhando sob condições precárias. Então, não há uma desestruturação da herança patriarcal, perdão, não há uma desestruturação da herança patriarcal. Letra D. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. O texto não menciona sindicatos, não menciona partido político. Fala da precariedade do vínculo de trabalho que é oferecido a que está submetida às mulheres. Letra E. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidade na competência diretiva. Não está ali dito se essas mulheres têm mais
né, preparo, mais experiência, ou são mais instruídas ou mais qualificadas. O que está dito é que elas vão ocupar as posições precárias. Vamos voltar lá para a letra B, que é a resposta correta. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. A letra B e a letra C, elas podem gerar dúvidas, né? Incerteza de qual delas é correta. Se na letra C nós falamos em desestruturação da herança patriarcal, coisa que não acontece, na letra B nós estamos falando na manutenção dos padrões de socialização familiar. Então vamos pensar, né? Culturalmente, sabemos que na nossa sociedade, lá no processo de socialização familiar, né, na socialização primária, meninas e meninos, a eles, né, são dadas tarefas distintas em relação aos cuidados, aos serviços, às atividades domésticas. Por exemplo, né, os meninos, eles vão desenvolver atividades no exterior, né? Então, meninos vão brincar de bola, que é lá fora, não é dentro de casa, né? Vão brincar de carrinho, vão brincar de aviãozinho, né? Meninas vão brincar de boneca, de cozinhar, de casinha. Então, nesse momento de socialização, nós vamos perceber, né? Isso culturalmente, não significa que aconteceu em todas as famílias com todos os indivíduos, né? Mas isso é que a gente percebe na cultura dominante na sociedade brasileira. Então, as meninas, a elas, desde sempre, será ensinado ou será destinado, né, a função de cuidados. E sabemos que essa função de cuidados, né, que é a limpeza, que é a manutenção, que é o cozinhar, na nossa sociedade, ela é menos qualificada, né? Ela imprime contratos, né, condições mais precárias de desenvolvimento da atividade laboral, né? Que é o serviço de limpeza, de faxina, de conservação, não é? E aí não é que são essas as funções destinadas às mulheres. Nós vamos observar mais mulheres empregadas nestes setores, em que as condições de trabalho elas são mais precárias, os salários são mais baixos. Então isso reproduz, não há uma desestruturação, não há um desmanchamento, né? Não há uma reversão dessa situação, né? Mas na verdade há um reforço, né, desses padrões de socialização familiar, né? Então veja, a questão correta é a número 2, manutenção do status quo gerencial, da forma estabelecida, né? Então homens são os seres pensantes, que planejam, que organizam, que administram, né? E isso é papel, é função, é tarefa, é profissão de homens, e as mulheres ocuparem prioritariamente, né, as funções de cuidados, de manutenção, né, de atendimento em relação aos homens. Então, aquilo que está dito, né, no texto aqui, né, nesse artigo aqui, publicado no livro do Renato Antunes, né, que a presença feminina ela vai crescer mais nos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada, que é no setor justamente, né, dos cuidados, da manutenção, das limpezas. E isso significa, né, a manutenção do status quo gerencial, né, e dos padrões de socialização familiar. Não há desestruturação da herança patriarcal. Vamos então para a próxima questão. Nessa questão número 78 da prova azul, nós temos outra questão falando sobre o toyotismo. Quem assistiu o vídeo das questões do Enem do ano de 2016, é um vídeo com 2 questões. As 2 questões falam sobre, né, os sistemas de organização da produção. A primeira falava sobre o toyotismo
e a segunda, né, a primeira falava sobre o Taylorismo e a segunda sobre o Toyotismo. E aqui nós temos uma questão sobre o Toyotismo. Eu estou sublinhando que questões relacionadas a trabalho, processos de trabalho, organização produtiva, né, sistemas de organização do trabalho, a relação trabalho e renda, condições de trabalho, sobre mão de obra, sobre desemprego, ou seja, questões relacionadas ao mundo do trabalho, elas tendem a cair no Enem. Né? No Enem de 2020, temos duas questões. Vejamos aqui. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve um grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. O toyotismo foi um sistema desenvolvido no Japão, e está relacionado à Toyota, a montadora Toyota, a empresa, né, a produtora de automotores, e surge a partir de um desafio que é montar o parque industrial numa área menor, né, incorporando tecnologias na organização dessa produção. Então, os engenheiros pensaram, engenheiros mesmo, porque eram homens, né? Eles pensaram, nós vamos utilizar tecnologia, nós vamos desenvolver um sistema de organização racional da produção, de modo que não seja necessário manter estoques. Então, eu tenho aqui, né, tais e tais e tais produtos, porque vai que, né, alguém encomende e eu já tenho. Não. Acaba com esses estoques e organiza a produção de acordo com a demanda. Então, à medida em que há uma procura, à medida em que essa procura é crescente, eles observam uma tendência crescente de determinados produtos, eles passam a fabricar para entrega imediata. Então, não há estoque, portanto, não há acúmulo de capital, porque o produto estocado significa capital, mas seria, né, um capital de giro, na medida em que você tem ali o produto, né? E o que acontece é que também as equipes, elas são montadas, elas são construídas, elas são organizadas de acordo com a demanda. Então, é perfeitamente possível uma fábrica sem ter operários. Né? À medida em que a fábrica precisa produzir determinado elemento, ela vai contratar uma equipe que é capaz, é especialista naquele elemento, no período que for necessário. Acabou a necessidade, esses indivíduos, então, são descontratados. Né? Pode ser um contrato por tempo determinado, pode ser um contrato por tarefa, ou ainda pode terceirizar, atribuir a outra equipe externa essa produção. Essas foram as inovações, né, que foram apresentadas, né, que foram introduzidas pelo toyotismo, que nos anos 70, quando há uma crise importante no mundo, 1973 tem a crise do petróleo, né, então é uma crise no sentido de matriz energética, isso é muito, muito sério, né? Então é necessário repensar, né, esse sistema produtivo, de modo a ter uma organização mais racional que possa permitir, de outro modo, né, essa acumulação produtiva, dessa acumulação do capital. Então, nós temos, né, quer dizer, a característica organizacional do modelo em questão, né, do toyotismo. Qual é a característica do toyotismo? A expansão dos grandes estoques? Não, é justamente o contrário, é não manter estoques. O incremento da produção em massa? Não, é justamente uma produção por demanda, uma produção direcionada. Né? E a gente vê isso hoje na internet, quando nós adquirimos produtos em lojas virtuais, não são lojas físicas, não tem um lugar físico, não tem um prédio, não tem um imóvel, não tem um custo de manutenção, não tem um vendedor, a vendedora, não tem a gerente, não tem o contador, absolutamente, né? Você tem aqui o teclado a partir da combinação de alguns algoritmos, né, que são operacionalizados, né, através daquilo, né, que chamamos de inteligência artificial, e aí o meu desejo
que é verbalizado a partir, né, das teclas, né, dessa combinação de teclas, chega em determinado lugar, eles vão dizer, a Mônica está precisando de tal coisa. Ela vai pagar para a gente ter certeza de que ela vai ficar com esse produto, né, ou que ela vai realmente efetivar a encomenda desse serviço, e a gente vai e produz. Bom, vamos combinar aqui quem é que vem, monta a equipe, a gente produz e manda para ela. Né? Então, essa é uma forma, muitas vezes, de diminuir o preço final, né? A gente sabe que muitas vezes sai mais em conta, né? É mais barato comprar pela internet do que comprar numa loja física. Sim, porque na loja física você tem o imóvel, os empregados, os encargos trabalhistas, tem uma série de coisas, energia elétrica, água, impostos, etc. Então, realmente não é uma situação de produção em massa. Vou passar para a letra D. Aumento da mecanização do trabalho. Não é só o aumento da mecanização do trabalho, mas significa, né, a utilização de tecnologia mais desenvolvida. Né? É justamente começa ali, né, a utilização de robôs, né, uma tecnologia mais desenvolvida que vai demandar menos pessoas para operar as máquinas. Né? É muito mais do que isso. Centralização das etapas de planejamento. Não tem a ver com planejamento, né? Tem a ver com a produção. A adequação da produção à demanda. Esse foi o achado. Não vamos ter estoque achando, não, vamos deixar aqui, porque vai que alguém passe aqui e procure, né? Vamos deixar aqui esses vários tipos aqui de bolos, porque vai que, né, Niki, alguém passa aqui, quer um bolo de banana e a gente não tem um bolo de banana. Não, mas aí a gente pode fazer diferente, né? O cliente telefona, né? A cliente telefona e pede, eu quero um bolo de banana. Ok, pode passar aqui às 4 horas. Eu vou lá, compro os ingredientes na hora, né? Faço o bolo e sei que quando eu terminar, já está na hora de entregar e dinheirinho na mão, né? Não fiquei com mercadoria encalhada, né? Não precisa de estoque, né? Que chama de estoque regulador, né? Para ter sempre a possibilidade de atender aquela solicitação. Não, aqui a produção ela é direcionada. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Essa explicação tenha sido útil não só para poder responder essa questão, mas para poder ajudar no estudo, na preparação para o Enem. Lembrando, questões relacionadas ao mundo do trabalho, elas sempre caem no Enem. Fiquem atentos. Se quiserem fazer comentários, solicitar mais questões, tem um formulário aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta vocês preencherem, que chega até nós, né? Chegará até nós e nós tentaremos atender vocês. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.